Pessoal, vamos lá. Bom, de maneira geral, nós já trabalhamos pelo menos os principais sistemas de irrigação e métodos, né? Dentro de todos os métodos, a gente tem alguns sistemas variando, né? E aí trabalhamos ao longo dos dias aí, das quartas-feiras, os sistemas de irrigação dentro dos métodos, né? Quando eu digo método de irrigação, por aspersão, né? E aí a gente tem a irrigação por aspersão convencional e a irrigação por aspersão mecanizada, né? Assim como nós temos a irrigação mecanizada por aspersão, já são vários tipos, pivô central, em linha, deixa eu só mutar aqui, beleza. E aí, dentro desses métodos, nós temos os sistemas que vão variando, e dentro desses sistemas, para cada sistema, nós temos algumas características que já foram vistas por nós, né? Então, nós falamos um pouquinho sobre irrigação localizada, e depois nós falamos um pouco sobre irrigação por aspersão, certo? E hoje nós falaremos um pouquinho sobre irrigação por superfície, tá? Já de antemão, a gente já trabalhou sobre esses conteúdos, a gente já falou sobre isso, óbvio que não com tanta visibilidade, tanta visualização do tema, né? Então nós tínhamos tantas características igual a gente vai falar hoje, mas eu já adianto para vocês que talvez para a felicidade de vocês, nós não vamos falar em específico hoje sobre os cálculos, que na realidade para esse tipo de sistema de irrigação, os cálculos, eu particularmente acho os outros cálculos um pouco mais tranquilos para serem feitos, porque são fáceis de visualizar, tá? O do sistema de irrigação por superfície, até porque já tem a tendência, pelo menos o que a gente vai visualizando ao longo dos anos aí, é que a irrigação por superfície ela ainda resiste em alguns locais com relação a algumas características bem específicas de algumas culturas que ainda suportam ou que necessitam desse tipo de sistema para se desenvolverem, né? Então, ainda existe, mas em bem pequena quantidade. Eu vou até mostrar para vocês um atlas da irrigação, né, que a gente encontra lá no site da ANA, da Agência Nacional das Águas, né, e onde fala sobre o que está acontecendo, tá? E aí vocês vão conseguir visualizar com facilidade a tendência do desuso dos sistemas de irrigação. Se vocês observarem no livro de vocês, tem se falado bastante lá escrito que é um método mais utilizado, é um dos métodos mais utilizados e tal. Tudo bem que há pouco tempo atrás utilizava-se muito, em função de algumas características que nós vamos falar também, eu acho importante para vocês analisarem isso, mas a tendência realmente é o método cair em desuso, até porque nós comentamos muito com relação à qualidade de água e a importância da utilização da água com eficiência, né? E eu já venho falando para vocês há vários dias, na verdade há várias aulas, que o método de irrigação por superfície se não mais um dos menos eficientes em relação aos demais. Então, a eficiência do método, segundo alguns autores, tá? Constataram métodos de irrigação por superfície no nosso país aí com em torno de 33% de eficiência somente. Então imagine vocês utilizando 100 litros de água e desses 100 litros apenas 33 é o que está sendo aproveitado, tá? Eu acho que isso é extremamente problemático, né? Então são 67% ou 67 litros de água que estão sendo jogados fora. E se a gente for analisar isso, muita água que está sendo perdida, tá? Se nós analisarmos baseado naquelas contas que nós fizemos lá em quantos metros cúbicos de água se gasta em um hectare, seria muita água sendo jogada fora, e sabe-se lá como é que essa água está sendo jogada fora, principalmente por um sistema de irrigação por superfície, tá? Que quando nós trabalhamos com sistema de irrigação por superfície, nós utilizamos da gravidade, e quando nós falamos da gravidade, essa água ela vai ser carreada toda em função de algum declive, né? Então não tem como você acessar, você tem que fazer com que a água chegue nos pontos mais altos para que ela escoe superficialmente, né? Para que ela chegue nos locais onde você precisa fazer irrigação.
em função da gravidade, tá? Então tem que sair de cima para baixo realmente, tá? Então tem que começar na parte superior para que a água consiga caminhar em função de algumas características da declividade, do espaçamento das culturas. Nós precisamos fazer alguns cálculos para definir tamanho de suco, espessura, distanciamento entre sucos, quantos sucos vão ser feitos por linha de plantio. Todas essas características influenciam bastante, tá? Então é um método que já foi extremamente utilizado, muito barato para se fazer, mas que ao longo dos anos foi se perdendo em função da eficiência do sistema, tá? É um método dos sistemas que nós utilizamos, tá? Então é um método que era extremamente favorável, ainda continua sendo se nós formos analisar custo, tá? É muito barato para fazer, manutenção muito fácil, enfim. No entanto, a gente não consegue uma eficiência tão grande relacionada ao método para que a gente consiga demonstrar que esse método seja tão eficiente ou quanto os demais, tá? Ele vai trazer benefício, evidentemente, mas todos os prejuízos que ele causa são maiores, até porque você precisa trabalhar a sua área, né? Quando você faz a irrigação por suco, por exemplo, você vai precisar cavar os sucos na área, e essa movimentação da área aí futuramente pode se prejudicar, dependendo do tipo de mecanização da sua área, tá? Então é importante analisar isso, parar um pouquinho para pensar. Para quem não conhecia, nem tem ideia do que é um método de irrigação por superfície, tá? Suco ou inundação, nós vamos ver algumas fotos aqui que dá para facilitar. Quem assistiu a pré-aula lá, quem olhou a pré-aula lá no portal, acho que tem alguma noção mais ou menos do que eu estou falando, mas a gente vai ver tudo isso na aula de hoje, tá? Então, a irrigação é irrigação superficial, né? Irrigação por superfície, tá? É uma irrigação feita aproveitando a gravidade, tá? Então, a irrigação superficial, também conhecida como irrigação por gravidade, ela é considerada assim devido à forma como a água é aplicada, tá? Então, como que a gente aplica essa água no solo, tá? Essa água vai ser aplicada sobre a superfície do solo e ela vai ter que escoar sobre o solo. Esse escoamento ele ocorre tanto parcial quanto totalmente, ou seja, essa água vai recobrir o solo, tanto parcialmente quanto totalmente. Vai depender do tipo de sistema de irrigação que vocês estão utilizando, tá? Então, se nós estamos utilizando irrigação por suco, certamente vai ser parcial, tá? Se nós estamos usando irrigação por inundação, aí a gente recobre totalmente o solo, ok? Para que isso aconteça, a gente utiliza dois princípios básicos, né, que são utilizados, que nada mais é do que a ação da gravidade, tá? Eu preciso ter, e a infiltração de água no solo. Evidentemente que quando nós aplicamos água numa região, a tendência é que, se você tem um suco, por exemplo, eu cavei um buraquinho aqui numa área minha, e eu vou fazer com que a água chegue naquela região e escoe por dentro daquele suco, tá? Evidentemente que quando a água começa a escoar pelo suco, a tendência é ela não escoar totalmente, ela ir infiltrando ao longo do suco, certo? Então a gente precisa fazer alguns cálculos para saber quanto de água colocar ali, o volume de água se adicionar, para que a gente consiga ter a mesma quantidade de água no início e no final. E é isso que às vezes acaba ocasionando para o sistema de irrigação uma ineficiência, assim como a gente tem uma porcentagem muito grande de evaporação de água, a falta de dimensionamento, a dificuldade para dimensionar. Na verdade, não é uma dificuldade, mas pelo fato de ser um sistema simples e barato, na maioria das vezes as pessoas acham que é só ir lá pegar um enxadão e cavar um buraco, fazer a água passar dentro. Então nós precisamos saber a declividade daquele suco, a gente precisa saber a profundidade, o tipo de solo, a textura do solo, para que a gente entenda como que essa água infiltra ali e saber a velocidade com que esse deslocamento de água deve acontecer, tá? Para isso tudo tem cálculo. Por isso que eu digo para vocês, então a gente tem uma missão muito grande com relação à irrigação por suco, ou na verdade irrigação por superfície, né, quando a gente utiliza do sistema de suco ou de inundação, porque nós precisamos fazer cálculos bem específicos sobre o sistema, que vão nos garantir a eficiência do sistema, mesmo que ela seja uma eficiência não muito alta, mas é uma eficiência, né? Então, quanto mais eficiente nós formos, a tendência é aproveitar melhor ainda o método, tá? Então, essa ação da gravidade e a infiltração de água no solo, ela está relacionada dentro de um contexto da movimentação e após o seu acúmulo no solo. Então, para que a água movimente, a gente precisa da gravidade. E para que ocorra o acúmulo no solo, a gente precisa que essa água infiltre.
tá? Para tudo isso, vai ter uma velocidade em específico, o tamanho do sulco, a declividade, todos esses fatores vão ser relacionados. Nós precisamos, como se fosse fazer um teste relacionado a isso, para que a gente consiga definir especificamente qual é o tamanho desse sulco, qual o comprimento ideal desse sulco, qual a declividade ideal e construir esse sulco de uma maneira mais eficiente possível, conseguir resultados bem positivos com relação ao sistema, tá? Por muito tempo, esse sistema foi utilizado, gente, tá? Então, foi muitos anos de utilização, desde os primórdios da agricultura, por exemplo, o pessoal já se falava de sistemas de irrigação baseado em sulcos, em inundação, aproveitando a água, aproveitando a declividade do solo, tá? Do terreno, de maneira geral, mas em função da sua baixa eficiência, tá? E aí entra vários fatores, como a baixa combinação das variáveis relacionadas ao comprimento da área, a declividade do terreno, a vazão a ser aplicada, o tempo de aplicação dessa água, o manejo deficiente da irrigação, isso foi causando ao longo dos anos uma dificuldade para manter o sistema eficiente, tá? Então, essa ineficiência do sistema fez com que a tendência dos sistemas de microaspersão, irrigação por gotejamento, irrigação por aspersão, ganhassem, e a irrigação por pivô central, né, quando a gente trata de grandes áreas, ganhassem muito espaço, e aí a tendência é que o sistema de irrigação por superfície fosse perdendo suas características, tanto por suco quanto por inundação, tá? Aí tem algumas culturas que ainda resistem, muitos de vocês já devem ter ouvido falar arroz inundado, né, ou arroz alagado, em função de uma característica bem específica, que a cultura consegue sobreviver e suportar, né, a inundação do solo. Então, o sistema radicular suporta isso, e aí você consegue favorecer a cultura e deixar ela com um potencial para conseguir absorver ar e nutrientes, e ela consegue ficar inundada, tá? Não é uma característica para todas as culturas, bem específica e para o que é bem cultivado, que vem sendo bem utilizado no país ao longo dos anos, principalmente na região sul do país, é o arroz alagado, né, ou inundado, né, e que a gente vai ver algumas fotos aqui. Mas na maioria deles é a irrigação por sul, tá? As vantagens dos métodos de irrigação por superfície, tá? Do método de irrigação por superfície. Baixos valores de investimento para implantação, tá? Simplicidade para operar, então eu vou ter que fazer o suco ou o talude lá, os taludes para poder fazer a inundação, fazer com que a água chegue até aquele local por gravidade, então a tendência é não gastar com isso, mas existem possíveis fatores que fazem com que ocorra um gasto, tá? Pouca necessidade de equipamento de alta tecnologia, porque o máximo que você vai utilizar com tecnologia aqui, gente, e a gente vai mostrar uma foto no final, por exemplo, alguns sifões, né, que são utilizados para fazer com que a água de um dique, de uma estrutura onde a água vai escoar, ela chegue até os sulcos, tá? Então é o máximo, assim, uma tecnologia bem avançada, que na verdade não é para nós, né? Não é uma evolução de tecnologia de maneira geral, mas é o máximo de tecnologia que a gente visualiza, tá? Então é bem barato e pouca tecnologia sendo utilizada. Não sofre com o efeito dos ventos, baixo consumo de energia, possibilita a utilização de água com sólidos em suspensão. Então, a tendência é não ocorrer entupimento de nada, né? Na verdade, depende do tamanho do sólido, quando eu estou falando sobre sobre essas estruturas onde nós teremos os sifões aí para poder mandar, porque o sifão vai ter uma bitola e a tendência é, se tiver uma coisa em suspensão ali maior do que a bitola, pode ser que essa água que está acessando o suco, né, não vai conseguir chegar em função de um entupimento ali, mas isso ocorre em algumas características. Quando o suco é direto, aí pode ir estrutura em suspensão que não vai ocorrer esse entupimento, né? Então é bem característico isso, tá? E a desvantagem do método, assim como todos os métodos têm vantagem e desvantagem, a desvantagem é que em áreas com elevada declividade é necessária uma sistematização do terreno para evitar o deslocamento muito rápido dessa água. Por quê? Porque nós já falamos várias vezes aqui, né? Quando ocorre uma precipitação muito forte, o que ocorre com a água? A água ela acaba não infiltrando totalmente no solo, certo? Então,
eu tenho precipitações muito altas, o volume de água que cai em um determinado tempo é muito grande, então a intensidade dessa precipitação foi muito alta, e o fato disso acontecer faz com que quando eu tenho um solo, por exemplo, com velocidade de infiltração de água baixa, ou uma VIB baixa, o que está acontecendo? Está acontecendo que o solo não consegue absorver todo aquele volume de água que está chovendo ao longo daqueles 30, 40 minutos. E o que vai acontecer com essa água? Ela tem que escoar superficialmente, ela tem que sair de algum lugar, e ela escoa de acordo com a declividade. Então, quando você tem uma sistematização do terreno muito grande, a tendência, de maneira geral, é que quando você aplica a água no sulco, essa velocidade com que a água escoe, ela cause algum problema, principalmente relacionado à erosão, tá? E na irrigação por sulco, se isso estiver acontecendo, nós temos um problema para ser resolvido, tá? E quando a gente sistematiza o terreno, nós conseguimos ajustar isso, tentar melhorar esse declive, tá? Para que ocorra o dimensionamento correto, é uma desvantagem, tá? Ensaios de campo e avaliações periódicas têm que ser feitas, tá? Então, tem que ficar fazendo avaliação ao longo dos tempos, apesar dos outros métodos também ter que fazer manutenção, mas são manutenções mais fáceis e que demoram talvez mais tempo para ser feitas. Mas nesse caso aqui, a gente precisa fazer ao longo do tempo o máximo possível para tentar evitar problema futuro, né? Principalmente relacionado à erosão. Então, esses ensaios precisam ser feitos para ser montado, tá? Devido à sua baixa eficiência, deve-se ter um bom planejamento de distribuição da água durante a aplicação. Então, é extremamente importante se planejar bem na forma como vai aplicar. Na maioria das vezes, gente, o que eu costumo brincar e dizer com vocês, tá? E aí eu sempre digo que é uma brincadeira, porque é importante prestar atenção, né? Que o que o pessoal faz muito é compra a bomba, coloca os canos, cola tudo, bota o aspersor lá e molha. Evidente que a tendência é no início dar uma produção maior, tá? Assim como a maioria dos produtores fazem, faz um suco com um subsolador, com um riscador daqueles que coloca engatado no trator. Aí ele vai lá e faz um sulcador, né? Ele vai lá e pega um sucador, suca lá, faz aquele suco lá, não calcula nada de tamanho de espessura, de comprimento do suco, e não se preocupa muito com isso, e faz o suco e coloca água para escoar naquele suco, tá? A gente não se preocupa com vazão, não sabe se a quantidade de água... Só um minuto, deixa o cachorro latir em paz. Não sabe se a quantidade de água vai ser a quantidade de água ideal ou a vazão de água que está sendo escoado. Não sabe se vai ser uma vazão ideal para que essa água alcance o final do suco, e nem sabe se vai ser uma quantidade de água que vai chegar no final lá com um escoamento muito grande, carregando sedimentos e nutrientes para o final do suco. Então, esses cálculos, esses dimensionamentos são extremamente importantes. Então, é importantíssimo analisar isso e pensar que a gente precisa saber o tamanho, o comprimento de um suco, a espessura, quantos sucos vai por linha de plantio, até porque a gente precisa saber a característica da mecanização da nossa área para não fazer suco em área mecanizada com trator e depois a gente não conseguir fazer com que o trator entre na área, fazer com que o trator consiga trabalhar naquela região em função dos sucos criados, tá? Então, são características que a gente precisa analisar, é importante, e tem que lembrar disso. Então, a importância de passar essa atividade para vocês, tá? Lembrando, né, que eu estou falando para vocês, explicando essas características aí, a gente já deveria estar fazendo isso na prática, né, mostrando, demonstrando, fazendo essas velocidades de infiltração, fazendo alguns sucos para demonstrar como é que ocorre essa velocidade, essa vazão e tudo mais. Eu espero que a gente faça isso o mais rápido possível, que a gente consiga fazer isso o mais rápido possível, mas em não acontecendo, os cálculos nós faremos, e aí a tendência é que eu tente criar alguma metodologia, alguma forma de mostrar para vocês como é que isso ocorre, nem que eu crie uma maquete, enfim, para tentar definir essas vazões para que vocês consigam visualizar, tá? Mas os cálculos para a semana que vem a gente vai fazer os cálculos de todos os sistemas de irrigação, tá, que nós vimos até agora, pelo menos os mais importantes, até porque eu estava dizendo aqui para as colegas de vocês do início da disciplina, no início da aula, que como a prova da Oficial 2 é feita pelo portal, eu tomei a liberdade de tentar fazer essas aulas com vocês e tal, como era para a gente estar tendo a prática já.
e aí nesse caso seria, então já vai ter prática, vai ter que repor depois, eu vou, agora não estaria tendo aula, não, mas vocês vão precisar fazer oficial 2, então eu fiz as aulas, e estou fazendo as aulas, né, estou ministrando essas aulas para tentar desmistificar algumas características dos sistemas de irrigação, talvez, por exemplo, quando a gente diz lá no portal, no livro de vocês, que é um dos sistemas de irrigação mais utilizados hoje, no país a gente não tem uma utilização tão grande mais, assim como era antigamente, né? Até por causa da mecanização, no Mato Grosso, se vocês observarem irrigação por sulco, acho que vocês não têm nenhum um exemplo para me dar aí de próximo aí, se alguém tiver quiser falar de irrigação por sulco em grandes culturas, por exemplo, a gente quase não visualiza, tá? Em alguns outros países a gente tem algumas com bastante qualidade, mas não é mais uma... Então, por isso que eu gosto de vir trazer e porque eu gosto de falar do tema também, tá? Então, para essa é importante entender essas características. A característica básica do método de irrigação por superfície está relacionado com a forma como essa água vai ser fornecida pela cultura, né? Vai ser distribuída pela superfície do solo, tá? Partindo de um ponto mais alto, né? Que é um ponto extremo, ocupando-a de forma gradativa, ou seja, vai descer numa vazão, numa quantidade ao longo do tempo, até chegar no final do suco e ser toda infiltrada. Então a gente precisa saber a vazão que vai passar ali para poder chegar no final do suco, não ocorrer um rompimento, um extravasamento dessa água pelo suco, para que essa água seja toda aproveitada por infiltração, tá? Não é fácil de fazer isso e a gente nunca, na maioria das vezes, a gente não tem 100% de aproveitamento, tá? Com relação a isso, ok? E essas técnicas de irrigação, baseado nessa questão aqui do ponto mais extremo, ocupando a área de forma gradativa, ela pode ser uma irrigação por inundação ou uma irrigação por sulcos, ou canais, o pessoal fala, né? A irrigação por inundação nada mais é do que a água é aplicada em toda a área cultivada. Tá vendo aqui, ó? Tá? A gente tem um arroz aqui e aqui a gente tem uma água sendo aplicada em toda a área cultivada. Aqui tá inundado, tá, gente? Para cá, assim, ó, tá tudo cheio de água, tá? Fica acumulada nas camadas superficiais da área de plantio, né? Realizada através de bacias ou tabuleiros, onde a água poderá se infiltrar durante a movimentação na área ou ficar disponível para a planta na superfície de forma estável. Então a água está aqui, ó, tá? Já infiltrou, está disponível aqui para a planta ir absorvendo e a tendência é que a gente tenha essa possibilidade. Isso pode acontecer, professor, em alguma outra cultura que não suporta tanto? Pode. Só que aí você enche o talude, tá? Inunda e com menos tempo você vai lá e tira essa inundação, tira toda essa água, tá? Daí que é o que está dizendo aqui, ó, que o acúmulo de água ele se dará provisoriamente para culturas que não toleram esse excesso de água no sistema radicular, tá? Mas de maneira geral esse tipo de irrigação por inundação é muito utilizado no arroz, tá? Então, se for para vocês darem um chute em alguma prova, o arroz é uma cultura extremamente onde se usa extremamente a inundação como sistema de irrigação por superfície, tá? E o outro tipo, aí ó, o maior uso está aqui no arroz, né? Então vocês puderem ver aqui, ó, né? A quantidade de água, então vocês têm aqui as inundações e o arroz plantado aqui dentro do tanque inundado, tá? O outro tipo de sistema é irrigação por sulco, tá? A água vai escoar por sulco ou por alguns pequenos canais, tá? Vocês observarem aqui, vocês estão vendo a água aqui, né? E o sulco aqui na entrelinha, né? Então você tem aqui a linha de plantio e aqui você tem o sulco para fazer a irrigação, tá? Sempre os sulcos vão estar na mesma linha das linhas de plantio, da linha de cultivo, né? Princípio básico é a infiltração da água durante a movimentação e no decorrer do tempo em que ela permanecer acumulada na superfície do solo após atingir o final do sulco. Então você coloca a água aqui, ela vai ter que chegar até o final do sulco, consideremos que o final é aqui. Aí você tem essa água sendo aplicada, certamente a vazão foi um pouquinho maior que a velocidade de infiltração de água no solo, tá? Quando essa água chega aqui, ela toda preenche o suco, esse preenchimento do suco vai ter aqui uma água disponível ao longo do dia para ela ir infiltrando e as plantas conseguirem irem absorvendo, tá? Adapta muito bem as culturas anuais e permanentes, tá? Então, se a gente for fazer uma cultura
tanto anual quanto permanentes, mas se nós trabalharmos com culturas onde tem um sistema de mecanização mais eficiente, a tendência é que a gente não consiga trabalhar de uma maneira tão fácil assim, tá? A irrigação por suco, a principal característica dela, tá? A forma geométrica do canal de condução de água, tá? Então, por exemplo, eu preciso saber qual é o tipo de suco, foi o que eu disse para vocês. As principais características que nós precisamos analisar numa irrigação por suco, por exemplo, e aí vocês vão ver que eu vou falar bastante da irrigação por suco, das características dela, as outras, a irrigação por inundação leva bastante característica, tá, da irrigação por suco, analisa quase da mesma forma, tem as mesmas características. No entanto, como a de suco é muito mais utilizada do que a irrigação por superfície, eu digo mais utilizada quando a irrigação por superfície era... Tá, peraí, vamos lá. Quando eu digo que a irrigação por suco é mais utilizada do que a irrigação por inundação, tá? Não é num contexto de hoje, tá? Até porque, se a gente for analisar, a inundação talvez seja muito mais utilizada no arroz do que as irrigações por suco, tá? Eu não consegui achar números para mostrar para vocês isso, mas pelo que eu entendo, pelo que eu vejo aí, o que a gente vê realmente é que a inundação tem uma grande área ainda sendo plantada. Mas a irrigação por suco, de maneira geral, é muito mais fácil de ser utilizada, porque a de inundação ela se adapta muito bem ao arroz, mas não às demais culturas, tá? Mas, de fato, se a gente for analisar, a maioria das culturas aí leva em consideração o gotejamento, a microaspersão, a irrigação por aspersão, e não leva a irrigação por suco com tanta qualidade, até por causa do dimensionamento dificultoso, tá? Essa forma geométrica aqui do canal, ela é importante porque ela está relacionada com a quantidade de água que a seção transversal vai ser capaz de conduzir, a fim de que seja suficiente para a distribuição uniforme. Então, eu preciso conduzir uma quantidade de água, então essa seção transversal que eu estou dizendo para vocês é esse suco aqui, ó, tá? A seção transversal é essa área aqui onde é que está ocorrendo a distribuição da água. Eu preciso saber quanto de água tem que ser aplicado aqui para que eu chegue no final do suco com a mesma quantidade que vai infiltrar aqui, tá? Porque se você for aplicando e gradativamente ele for chegando lá, a tendência é essa água já ir infiltrando. Então, a tendência é o início aqui pegar mais água do que o final. Porque a gente precisa tentar melhorar essas características, tá? E aí, baseado naqueles testes que eu falei que a gente faz isso, ok? A irrigação por sulcos, de maneira geral, ela é dividida em 4 fases: avanço, reposição, recesso e tempo de oportunidade, tá? Aí, ó, isso aqui tá na pré-aula de vocês lá, se vocês clicarem no botão, vai falar, ó, o avanço é a movimentação da água até o extremo do canal. O extremo é o final, tá? Então, é do início até o extremo, até o ponto final do canal, tá? Esse é o avanço. Então, o avanço da água, a água entra no início aqui e vai até o final do suco no seu extremo. Isso é o avanço da água. A reposição é o tempo que a lâmina de irrigação leva para infiltrar ao chegar ao final do suco, tá? O tempo que essa lâmina vai demorar, então a reposição é o tempo que essa lâmina vai demorar. Chegou no final do suco essa lâmina de água, quanto tempo ela demora para infiltrar toda, tá? Isso é essa é a nossa reposição, tá? O recesso é o tempo de permanência da água no suco após ser finalizado o fornecimento de água, tá? Então, finalizei o fornecimento de água, quanto é que tempo demora para que essa água, quanto tempo essa água fica permanente ali no suco, tá? E tempo de oportunidade é o tempo que a água leva para infiltrar em cada posição do suco. Então, em cada passo do suco, em cada posição do suco, qual que é o tempo de oportunidade, tá? Porque certamente ele vai ocorrer com diferentes tempos, tá? Do início até o final, ok? Quanto mais próximo do padrão entre o início e o final, mais homogêneo você tem essa irrigação, tá? A sistematização do solo nada mais é do que uma técnica onde a gente vai cortar, transportar, aterrar ou simplesmente mover e aplanar, mudando características originais do terreno, com o objetivo de quê? Uniformizar, tá? Sem declive na direção em que a gente pretende cultivar. Então, vai ter que fazer uma movimentação muito grande do solo, que é o que a gente tenta não fazer ao longo do tempo hoje, né? E esse tipo de movimentação vai mudar as características do solo onde você tem lá.
E para que a gente faça isso, precisa ter um planejamento muito eficiente, porque não adianta fazer suco esse ano, tá? E o ano que vem falar, não, não vou utilizar mais suco e desfazer. Óbvio que isso pode acontecer, pode acontecer, sem problema nenhum. Mas o seu planejamento está furado. Então, serão duas formas de mecanização. Você vai gastar para mecanizar e formar aquela área daquela forma, vai gastar para transformar ela novamente, sem todo aquele problema de degradação de solo, desestruturação das partículas e tudo mais que nós podemos criar. Tá? Então tem que pensar bastante com relação a isso, até porque quando você for fazer irrigação por suco, as características, a forma como você faz o suco vão te causar um gasto e isso pode te favorecer ou desfavorecer ao longo do tempo se você não tiver feito um planejamento eficiente, tá? Então, de maneira geral, gente, a irrigação por superfície ela é um método antigo, tá? Ainda utiliza-se bastante, tá? Principalmente no arroz, tá? Apresenta baixo custo de implantação, baixa eficiência de aplicação. E é em função dessa baixa eficiência de aplicação aqui, ó, que a tendência é ir caindo no desuso, tá? Se eu sair um pouquinho aqui, ó, e mostrar para vocês o Atlas da irrigação, deixa eu mostrar aqui para vocês, o Atlas da irrigação. Aqui a gente tem o Atlas da irrigação, tá? Acho que todo mundo está conseguindo ver aí. Pelo menos eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Opa, pera aí. Beleza, tá todo mundo vendo o Atlas da irrigação aí, né? Vocês estão vendo aqui, ó, que tá falando em incremento de área. Então tem aumentado em área de 2000 até 2016, tá? Aqui tá falando o crescimento em porcentagem. E as cores são, ó, aspersão pivô central, aspersão convencional, carretel, tá? Irrigação localizada e crescimento anual, tá? Então, crescimento anual é isso aqui, certo? E aqui os tipos de sistema de irrigação, tá vendo que não tem por superfície? Aí, quando eu venho aqui, eu aperto Ctrl F aqui, ó, superfície. A gente vai pesquisar o que está falando da superfície, ó. Projeto público, né? Então, perímetro público, cultura, sistema de irrigação, emprego e infraestrutura, tá? Ó, a cultura, inundação, beleza? Arroz, inundação. Arroz, inundação, tá? Vamos procurar mais inundação aqui para a gente ver o que está acontecendo com as culturas, tá? Se vocês analisarem, aqui, ó, aqui tem arroz, melão, abóbora, melancia, milho e soja por inundação e superficial, né? A gente não vai saber qual é, mas aqui já apareceu um pouco de diferença. Mas se vocês analisarem todas as inundações aqui, ó, a inundação, onde tem inundação, a tendência é que seja plantado arroz. Por isso que a gente fala sempre dessas características. Isso aqui, gente, é o Atlas da irrigação, tá? Eu, particularmente, até onde eu sei, é o material mais atualizado que tem de irrigação de maneira geral, tá? Esse aqui é o de 2017, tá? Então tem bastante informação atual aqui, tá? Ele fala bastante coisa, tá? O histórico, a área irrigada atual, potencial de expansão, a agricultura irrigada em recursos, tá? Então ele fala muita coisa relacionada à irrigação, mas se a gente for observar a quantidade de irrigação por superfície que nós temos e essa evolução da irrigação por superfície, ela não está acontecendo, tá? Então a tendência é a gente ir reduzindo mesmo essas áreas e tentando atuar com outras linhas de sistemas de irrigação, principalmente em grandes culturas, tá? Mas nos pequenos agricultores a gente utiliza ainda microaspersão, irrigação por gotejamento, tá? Que têm sido favoráveis ao longo dos anos, ok? Então, opa, peraí. Deixa eu compartilhar a aula de novo aqui, né? Senão vocês não vão conseguir ver. Então, olha só, a gente falou até agora da irrigação por superfície, certo? É um método de irrigação, dos quais a gente já estudou os 4 lá. E agora a gente vai falar um pouquinho, e nós falamos dentro da irrigação por superfície de alguns sistemas que ocorrem dentro dela, que foi a irrigação por inundação e a irrigação por suco, tá? Ou canais, né? Óbvio que a irrigação por inundação, a gente já falou sobre a facilidade dela com relação à cultura do arroz,
Todas elas exigem testes, tá? E cálculos para ser feito, baseado nesse espaçamento, baseado nessa formação dos taludes aí para tentar reter água. Tudo isso tem cálculo para ser feito, tá? Então não é feito assim, vai lá e cava o buraco, faz a água entrar lá dentro e ponto. Não, a gente precisa saber a profundidade, a característica da cultura, o espaçamento da cultura, para que a gente faça, por exemplo, o sulco no espaçamento dentro da cultura, para que a gente consiga plantar entre um sulco e outra cultura, tá? Quantos sucos eu utilizo por linha? Eu posso utilizar 2 sucos a cada uma linha, ou eu faço a cada 2 linhas um suco? Como é que a gente faz isso? Tá? Então, esse é um fator importante a ser analisado, ou faço um suco por linha, enfim. São fatores importantes que nós precisamos lembrar sempre que a gente vai visualizar aqui, tá? Então, para caracterizar a forma geométrica do canal, numa irrigação localizada, numa irrigação por superfície em sulco, é importante analisar essa forma geométrica porque ela está relacionada, ela está relacionada principalmente, tá, com a quantidade de água que a seção transversal é capaz de conduzir para que a quantidade seja suficiente para a distribuição uniforme. Então, está caracterizando a quantidade que essa seção transversal aqui, ó, isso aqui, tá, ou isso aqui, consegue ter de vazão, para a gente saber quanto é que vai chegar lá no final, se vai ser suficiente para ter uma absorção semelhante ou mais próxima do início aqui, tá? As formas mais comuns são em formato de U ou em formato de V com profundidade entre 15 e 20 e a largura variando entre 15 e 30, tá? Então, essas são características importantes que eu acredito sejam importantes analisar, inclusive os valores, tá? Então, a gente tem sulco em V e tem sulco em forma de U, tá? As características de profundidade vão variar de 15 a 20 aí, centímetros, tá? E a largura vai variar entre 15 a 30 centímetros, tá? O espaçamento, o comprimento, a gente fala mais para frente, tá? O processo de infiltração é fundamental, tá? Nós teremos sucesso quando nós trabalharmos estudando a textura do solo, e aí é importante analisar que quando nós definimos a textura ela está ligada com o espaçamento a ser adotado, tá? Não sei se vocês concordam comigo, mas em solos arenosos nós teremos um deslocamento mais vertical da água, certo? Em solos argilosos, esse deslocamento não ocorre com tanta verticalidade. Vocês vão visualizar isso com mais facilidade no próximo slide, tá? Tem uma fotinha. Mas assim como textura de solo, nós precisamos saber o tipo de solo, os tratos culturais que vão ser adotados, o espaçamento recomendado para a cultura, porque esses fatores influenciam, principalmente quando nós falamos de irrigação por sulco, tá? Que a gente precisa saber, porque senão você faz os sulcos com características diferentes, pensando só no sulco e esqueceu de considerar o espaçamento entre a cultura, tá? Porque você também precisa de linha de plantio. Quando eu falo sobre a caracterização da textura e falo sobre a verticalidade em solos arenosos, vocês conseguem perceber aqui, ó, que a área de molhamento aqui na horizontal ela foi bem menor do que no solo argiloso, tá? Então, se a gente considerar o A um arenoso e o B um argiloso, a tendência é que aqui ocupou mais área. Isso quer dizer o quê? Tá? Em solos argilosos, nós temos o maior movimento lateral da água entre os sulcos. Nos solos arenosos, a gente tem um menor movimento lateral. Se nós temos um menor movimento lateral, a recomendação é que o espaçamento entre os sulcos eles tendem a ser menores em solos arenosos. Por quê? Porque se você tem o escoamento na vertical, se você precisa que a planta acesse essa água, você precisa fazer os sulcos chegarem mais próximos um do outro para que a planta consiga acessar o máximo possível de área, tá? Quando nós temos, por exemplo, um solo argiloso, se você tem o sulco aqui, por exemplo, e a planta vai passar aqui, ó, a tendência é que o sulco consiga alcançar. Aqui, nesse caso, a gente não tem um alcance aqui. Por isso, a gente coloca outro sulco aqui para tentar favorecer, tá? Então, a proximidade do sulco está ligada também com a textura, ok? Não que não esteja ligado com o comprimento e nem com a característica, mas é importante analisar a textura, tá? Recomendações. Para culturas com espaçamento de 1 metro, um sulco por linha de plantio, tá? Para culturas com espaçamento maior que 1 metro, um ou mais sulcos por linha de plantio. Para culturas com espaçamento menor que 1 metro, sulco para cada 2 linhas de plantio, tá? Então, um sulco para cada 2 linhas de plantio.
São essas características que é para se analisar. O Melo e o Silva que determinaram isso para tentar favorecer melhor. Óbvio que se você precisar reduzir ou aumentar um pouco dentro das suas condições de área, você pode fazer, mas as recomendações são essas, é importante analisar dentro disso, para que a gente não confunda ou não chegue num erro, não atribua-se a um erro, tá? A declividade, gente, é outro fator extremamente importante que vocês analisem dentro da sua área, tá? A ótima varia entre 0,5% e 2%, tá? Que seria interessante. Quanto mais declivoso, mais é a velocidade de deslocamento da água. Quanto maior a velocidade de deslocamento da água, mais problema com erosão nós podemos ter, tá? Dentro do contexto geral, é um critério que tem que ser muito levado em consideração para o dimensionamento do sistema, tá? A declividade. Durante o projeto de nivelamento do terreno, deve ter sido determinada, porque senão você não consegue nivelar com a característica ideal, para que a gente consiga criar um sulco que não vai causar erosão. Então, a declividade é outro fator importante, tá? Dentro desse contexto, para o dimensionamento do comprimento do sulco, nós utilizamos alguns fatores, tá? Dimensões e geometria da área, tipo de solo, declividade dos sulcos e vazão utilizado, tá? Então, para dimensionar o comprimento do sulco, nós falamos até agora de largura, nós falamos até agora de vazão de água, porque isso aí agora nós estamos falando de comprimento desse sulco, tá? Para que a gente consiga calcular o comprimento desse sulco, é importante que a gente saiba a geometria da área, o tipo de solo. Então, a geometria da área é a forma como ela está atribuída, a característica da área, para a gente saber se não tem limites para isso, né? O tipo de solo, a declividade dos sulcos e a vazão utilizada, tá? Então, precisa fazer estudos a campo para determinar esse comprimento ideal. E através desse teste no campo, a gente já faz uma curva, já pode se fazer, né? Curvas de avanço da água no sulco, vazão máxima não erosiva, equação de avanço, equação de infiltração de água no solo e espaçamento adequado para os sulcos, tá? Baseado em todos esses testes que nós já fazemos, isso já nos dá características, tá? Então, esses testes são os cálculos que eu estou falando para vocês, que na semana que vem a gente calcula. Eu tentar fazer uma aula mais dinâmica possível para a gente calcular esses valores, calcular esses dimensionamentos, para ficar fácil de entender no contexto de cálculo, tá? Para melhorar a eficiência do método, então nós falamos de um método em um contexto geral, falamos de características bastante específicas entre os sistemas de irrigação por superfície, mas falamos muito mais de suco do que de inundação por causa das características, das formas de uso, das áreas onde mais se utiliza, tá? O projetista ele deve estabelecer uma adequada combinação entre vazão, declividade e comprimento do sulco, tá? Porque são três fatores extremamente importantes para dimensionar esse comprimento, para dimensionar também a espessura, a altura, tá? São fatores que vão favorecer. De maneira que essa convenção deve proporcionar que o tempo de avanço não cause perdas excessivas por percolação no início dos sulcos de infiltração, tá? Então, essa quantidade de vazão, essa declividade, esse comprimento do sulco, eles podem interferir nessa percolação, favorecer, na verdade, né? E aí percola mais no início do sulco, e aí no final do sulco você tem problema com relação à quantidade de água, tá? Dentro de um contexto de sulco, já a gente acabou. Aí eles trazem um contexto no livro de vocês com a relação às faixas de irrigação, tá? As faixas de irrigação, se a gente fosse analisar, seria isso aqui, ó, né? Uma faixa aqui, que é onde vai a água, aqui você tem os diques, são as paredes que vão segurar essa água. Ocorre a inundação aqui, certo? Essa água está aqui, tem entre o nível, o correto seria um declive entre 0,2% e 6% daqui para cá, tá? Aqui a gente tem um canal de distribuição e aqui um canal coletor. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui a água vindo, ela vai cair nessa faixa e enche isso aqui tudo. As plantas vão conseguir absorver. Óbvio que vocês estão vendo aqui que tem várias faixas e as linhas aqui, né? A gente vai plantar. Então, a vazão do projeto adotado, ela deve ser total, que evite o escoamento superficial. Isso é padrão, né? A vazão utilizada para esse tipo de sistema aqui, a gente deve analisar quando a frente de avanço estiver entre 2/3 e 3/4 do comprimento da faixa de irrigação, tá? Então, coloque-se bastante água, quando tiver entre 2/3 e 3/4, a gente serra com relação a fornecimento de água, tá? Para determinar o comprimento das faixas de irrigação, usa-se o critério de proporcionalidade à capacidade de infiltrar, tá?
sendo que a extensão das faixas ela deverá ser inversamente proporcional à infiltração de água no solo, ou seja, quanto maior a capacidade de infiltração, menor tem que ser o comprimento das faixas, que vão entre 500 e 400 metros. Mas pensem comigo, por que, que a faixa tem que ser menor, o comprimento da faixa tem que ser menor, se eu infiltro mais? Se você fizer uma faixa com comprimento muito grande, você coloca bastante água aqui. Como infiltra muito, essa água vai toda para o fundo e lá no final vai ficar sem água, não é? Então é por isso que a gente tem essas características, tá? E aí, dentro desse contexto, eu trouxe para vocês aqui um canal de abastecimento, tá? Então, esse canal aqui é um canal onde vai ter água aqui disponível. Aqui, tá vendo os sifões aqui, ó? Tá? Isso aqui é um sifão que vai carregar água para onde? Para dentro do suco, tá? E aí o suco vai se resguardar. Aqui dá para observar um suco com facilidade, ó, tá? Aqui também tem um suco, dá para observar com facilidade. Então aqui eu tenho um canal de abastecimento, onde eles vão abastecer de água. Aqui eu tenho um sifão que por meio da gravidade ele puxa a água e adiciona ali, tá? Então o custo é bem baixo. Na verdade, esse aqui é um sistema que eu estou dizendo para vocês que é muito evoluído com relação à tecnologia, tá? E aí, diante desse contexto, por hoje, era isso que nós tínhamos para comentar, tá? Eu tenho uma reunião agora e para tratar de alguns assuntos, principalmente relacionados às práticas de vocês, tá? Mas mesmo assim, eu ainda tenho ainda uns 5, 10 minutos aí. Se alguém tiver alguma dúvida com relação à irrigação por superfície, tá? Para a semana que vem nós faremos os cálculos relacionados aos sistemas de irrigação que nós já visualizamos, então aspersão, né, convencional e mecanizada, irrigação localizada, que é microaspersão e gotejamento, tá? Nós faremos alguns cálculos de dimensionamento que eu acho que são importantes para que vocês tenham em mente e analisem, ok? Alguma dúvida, alguma discussão, alguém tem algum comentário a ser feito, tá? Eu fico à disposição de vocês. Cheguei no final e eu não estava conseguindo conectar. Boa noite a todos aí. Minha dúvida é o seguinte, Paulo, igual esse último dia que você colocou ali no suco de irrigação, aquilo ali serviria como fertirrigação também ou não? Esse aqui? Esse mesmo. Ô Cristóvão, eu nunca vi ninguém falar que diluiu nutriente aí não, tá? Até porque por causa das perdas, né? Na fertirrigação você tem um controle maior com relação à quantidade de água que vai ser adicionada, favorece mais. Mas eu não acho que tem nada que impeça não, tá? Mas eu nunca vi. Então, no caso, isso aí seria só para irrigação mesmo, só água mesmo. Só água. Até por isso que eu digo que a quantidade ou as tendências futuras é esses tipos de sistema irem se acabando, né? Porque mesmo que você tenha um custo baixo, você vai ter custo, já que é para gastar, você faz um sistema que consegue monitorar com mais facilidade, né? Você tem vários sistemas de irrigação hoje que conseguem monitorar com facilidade e já não tem um custo tão elevado assim. Por isso que eu acredito que naquele Atlas da irrigação lá, nem aparece muita irrigação por superfície, porque a tendência evolutiva do sistema de irrigação ela foi deixando a irrigação por superfície de lado em função da eficiência do sistema. Positivo, Paulo. Valeu pelo Beleza? esclarecimento. Beleza. Alguém mais, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Não? Tudo certo? Beleza? Se não tem dúvida, moçada, era isso, tá? Eu tô aqui à disposição, se vocês precisarem de alguma coisa. Senão eu vou lá. Wellington? Paulo, você consegue disponibilizar essa aula aí no portal Agenda, que eu perdi quase tudo aí. Positivo. Valeu, Na verdade, obrigado. as apresentações já estão lá, Cristóvão. Essa aqui eu vou colocar agora também. Aí os vídeos eu adiciono lá, tá? Até o fim de semana. Fechou, então. Valeu, obrigado. Falou. Boa noite, professor. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta a você a respeito da prova que eu pedi de outra disciplina do professor André.
por causa do portal estava travando, ele falou que eu posso abrir um chamado, aproveitar a oportunidade de perguntar. E daí aí teria que ver contigo, no caso, um dia para me fazer essa segunda chamada. Na Aí verdade, eu as posso te segundas chamar. chamadas, Vicente, as segundas Ah, chamadas, elas ficam disponíveis para vocês fazerem lá no calendário acadêmico que eu mandei para vocês lá. Tem as datas lá, tá? Eu não tô de cabeça, eu não vou recordar. Mas aí faz tudo naquela data. E não precisa preocupar, porque, por exemplo, para quem teve problema de portal, a segunda chamada vai ser gratuito, tá? tá. Tranquilo, então. Beleza? Mas tem uma data específica lá, daí o professor lança a prova lá, vocês fazem ela na segunda chamada. Mas nem Tá precisa bom. abrir chamado, não, tá? Vai Não aparecer precisa para não, mim. né? Não, Ah, tá. Não, já então aparece para beleza. mim, tá? Beleza. Falou, obrigado, então. Falou, até Tchau. mais, boa noite. Falou, igualmente. Tudo bom. Boa noite. Falou, Léo. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, boa noite.